Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Carlos. Então, eu bolei essa estratégia para a gente conseguir conversar mais, interagir mais, porque eu percebi que só pelo e-mail, enviando as atividades, assim, não chega em todo mundo. Então, eu estou tentando elaborar esse novo meio para chegar em cada vez mais alunos, tá bom? Então, no primeiro bimestre, o pouco tempo que a gente teve, né? Foi praticamente só 2 meses. A gente falou bastante sobre música, né? As profissões da música, os musicais, a história da música brasileira, um resumo, né? Então, eu vou tentar falar nesse segundo bimestre um pouco mais sobre a dança, que é o que está no currículo de vocês e que a gente vai aprender um pouco sobre isso, tá? Primeira coisa, a dança, ela é uma linguagem artística, né? Assim como o desenho, assim como a música, assim como o teatro. A dança, ela representa uma cultura, uma sociedade. Então, ela está intimamente ligada na constituição de um povo. E isso a gente pode ver há muito tempo. Desde a pré-história, a dança ela se constitui como um importante componente de uma sociedade. Então, através de rituais de caça, ela era presente, assim como a gente vê nessa imagem, por exemplo, da época das cavernas, né? Há cerca de 50 mil anos antes de Cristo. Então já se havia essa experiência, mesmo que de forma intuitiva, mas ela já havia sido constituída antes mesmo do falar, da língua. Ao se falar da relação entre índio e dança, a gente percebe uma certa singularidade quando a gente for falar das demais, por exemplo. Por quê? Porque eles usam esse elemento artístico como uma forma de ritual para agradecer a caça, para expulsar uma doença, para agradecer a colheita, para pedir pela chuva. Então são diversos motivos que os levam a realizar essa prática, solicitando por algo ou agradecendo por outro. Então, normalmente é feito por homens ou mulheres da tribo. Existem danças específicas que dançam só homens, existem umas que só dançam as mulheres. Então vai depender. A dança, ela é um movimento que exige a presença corporal, né? Ela é uma arte que está dentro das artes cênicas, mas qual que seria a diferença entre a dança e o teatro, por exemplo? É que o teatro ele utiliza movimentos mais livres, né? Mais do dia a dia. A dança exige um certo tônus, uma certa movimentação e expressão corporal de maneira ampliada. Agora vamos falar sobre um tema bem interessante. Qual que é a diferença entre a dança na educação física e a dança como modalidade artística? Porque ela está presente nos dois mundos, né? Mas a diferença é que na dança como uma linguagem artística, ela é a expressão da beleza do movimento. Já a dança para a educação física é apenas com cunho de saúde, de benefício físico, né? E aí a gente tem, por exemplo, a zumba,
o fit dance, que são modalidades bem atuais da educação física e que são muito populares, né? Nas academias. Qualquer academia você vai ver a presença desse tipo de aula. Não que ele não valorize a beleza do movimento, mas quando ele está nesse mundo da educação física, a preocupação maior é como se fosse um exercício físico, né? Na manutenção da saúde e no benefício corporal. Agora, quando entramos no mundo da dança como uma modalidade artística, percebemos muito mais a intenção em passar uma mensagem, transmitir uma história, a história que aquele autor, quando criou aquela dança, aquele coreógrafo, quando pensou aquele movimento. Então é muito mais pensando na qualidade e estética dos movimentos e a história por trás disso. Vamos ver um exemplo, por exemplo, da cena final do Lago dos Cisnes do filme, ganhador de Oscar. Então vocês perceberam que houve uma certa tensão na música, né? A própria música nos encaminhava para isso, né? Esse pensamento mais tenso. E isso tudo é expressado também através da linguagem não verbal, através do movimento, né? Então, para vocês verem o quanto ela não disse uma palavra, mas ela conseguiu demonstrar toda essa tensão, esse medo, através da dança. Agora vamos entrar num assunto bem interessante dentro das danças. As danças brasileiras. A nossa cultura ela é riquíssima em diversas coisas. A gente tem a presença negra do nosso país, a gente tem a presença indígena, a gente tem diferentes climas no mesmo país, 5 biomas, a gente tem a maior quantidade de água doce do mundo, a maior diversidade de fauna e flora do mundo. Então, dança não poderia ser diferente, né? A gente tem muitas variedades de dança. Então,
Desde a região norte até a região sul, a gente tem diferenças enormes em cada uma dessas regiões, potencialidades inigualáveis culturais. Então, às vezes a gente valoriza a cultura de fora, mas a gente esquece que a gente tem uma rica cultura dentro do nosso país. Vocês vão conhecer agora algumas danças típicas do nosso país e a região onde elas se encontram.
manda saudade, a paixão manda prender. O ciúme quer matar e a saudade quer doer. A cabeça quer pensar. Então, meus queridos, essa foi uma forma de eu me aproximar mais de vocês, poder ter esse contato com cada um de vocês. Então, eu queria que do comentário de vocês, dentro do WhatsApp, no Facebook ou por e-mail, vocês podem me mandar um áudio, um comentário do que vocês acharam do vídeo, do que vocês perceberam, do que vocês gostaram mais de aprender, se algum de vocês pratica dança, se vocês entenderam as relações que eu falei. Então tudo isso, não quero nada escrito. Eu queria que vocês, que eu digo escrito é trabalho, né? Pode ser um comentário no WhatsApp, no Facebook, vocês que sabem. Pode ser um áudio, quem não gosta de escrever. Então eu só queria essa devolutiva de vocês para saber, né? O que vocês vêm achando das aulas que a gente vem mandando para vocês. Então lembrando que eu tô no WhatsApp, eu tô no grupo das salas de vocês. Então, por favor, quem não quiser comentar no grupo, quiser comentar no meu número particular, pode mandar uma mensagem lá. Então, até a próxima, viu, gente? A gente vai se falando. Abraço e beijo para cada um.